você fala sobre a China crescer e tudo mais, mas por outro lado, eu vejo também, eu vi acho que nos últimos meses, né, você teve o negócio do Jack Ma desaparecido e tudo mais. O que foi isso, Mas aliás? o que foi isso? Antes de eu fazer a pergunta, o que foi isso? Explica pra gente. Se puder só contextualizar tava um de saco pouquinho, nem cheio, todo mundo sabe certeza. exatamente, o Jack Ma. Contextualiza Então um vamos lá, pouquinho. o Jack Ma chegou a ser o homem mais rico da China. Ele é o fundador, um dos 18 fundadores da Alibaba. Alibaba é uma empresa que é estupidamente chamada da Amazon da China. Mas a Alibaba é muito mais que uma Amazon da China, é diferente. Mas se a gente for resumir para simplificar, seria isso. Então ele chegou a ser o homem mais rico da China. E a Alibaba tem um braço financeiro que chama Ant Financial. Esse braço financeiro ia valer mais de 300 bilhões de dólares. Ele começou em 2004, mas oficialmente ele foi formado ali faz cerca de 10 anos, mais ou menos 2011, entre 2014. Esse braço financeiro da Alibaba, como se fosse o Mercado Pago do Mercado Livre, ia fazer o seu IPO. Hoje está sendo inaugurado o IPO da Mosaico. O pricing da Mosaico foi 2 dias atrás. Então a Ant Group foi como se fosse 2 dias atrás, teve o pricing. E já tava lá investidores do mundo inteiro. E aí o governo chinês, 2 dias antes, simplesmente cancelou aquele IPO. De uma empresa que seria uma dos maiores. O governo falou, você não vai fazer o IPO. Cancelou. Esse é um bom ponto. Não há como falarmos da China sem falar do governo chinês. Mas só para fechar esse ponto, ter feito isso daquele jeito, pro mundo inteiro foi muito chocante. Mas sempre tem que ter a ótica do chinês. É um sinal pros empresários e empresárias chineses que, não importa quem você é. Não é mais rico. Não importa. Se você sair da linha, ou se a gente não quiser que você brilhe, você não vai brilhar e acabou. E funciona assim. Então a força do governo chinês é muito forte na China, não está diminuindo, pelo contrário. E não é um negócio novo. Depois vocês procurem. A mulher que foi minha chefe na Forbes, Carrie Dolan, escreveu um artigo, acho que em 2015, 2016, dizendo: não é uma boa ideia ser bilionário na China. Vários tendem a desaparecer. E tem vários bilionários que são pessoas que criaram um negócio tão grande, que entraram pra esse seleto ranking e que eles simplesmente sumiram. E daí Sério, cara? E depois eles reaparecem. Como assim? Parece que você tá falando que os bilionários desaparecem e depois eles aparecem depois de um tempo? Aparecem depois de um tempo. Como se nada tivesse acontecido. Não. Aparecem alinhados com o governo. O discurso. Nossa! Sério? Velho. Tem vários cases. Sempre com mangas longas, assim, para não mostrar as marcas das correntes, mas... Cara, é engraçado isso que você falou de manga longa. A China é tão bizarra que tem propagandas do Neymar lá, que o Neymar pré-Copa era uma estrela bem admirada na China, que os caras cortam, eles fazem um Photoshop e tiram as tatuagens. Os jogadores da seleção chinesa, tem alguns que tem tatuagem, pode estar 40 graus, vão jogar contra a Tailândia, tem que jogar de manga longa, porque o governo chinês não gosta dessas coisas de tatuagem, não é um bom exemplo pro país. Caraca. Rapidão, fala um pouquinho mais sobre esse negócio dos bilionários que desaparecem e aparecem aliados com o governo, cara. Então, vamos lá, outro case, Fosun. O que é a Fosun? A Fosun é um dos maiores impérios conglomerados chineses que cresceram fora da China. Então no Brasil eles compraram o Rio Bravo, eles são dono do Club Med, eles têm um hospital em Portugal, aquele time da Inglaterra na primeira divisão inglesa, Wolverhampton Wolves. O número 1 desse fundo, que o apelido do cara era Warren Buffett da China, ele tomou o chá de sumiço, sumiu uma época e ninguém sabia, todo mundo sabia onde ele estava, assim, todo mundo sabia que, desalinhou com o governo. E depois ele voltou falando o discurso certo e agora eu tô começando a ficar preocupado se vão me deixar voltar pra China. Depois do podcast, Ricardo Jeromel some, né? Tipo, O cara chega porque e estão fala assim, desalinhados com o governo. o cara fala assim, não, é um absurdo, Caralho. esses impostos e tudo mais, o cara some, aparece 5 dias depois, não, tudo, eles são certos. Acho que tem que cobrar mais, acho que tem que inclusive. cobrar mais, acho que eu vou contribuir, vou fazer umas doações. Não, se o Ricardo sumir, vai dar muita audiência, cara. Eu vou mandar pra vocês o artigo que a minha ex-chefe escreveu, e daí ela conta de vários casos que aconteceu isso, e o Jack Ma é o último. Então, sobre o Jack Ma, a gente ainda precisa de mais tempo pra entender. Saíram algumas notícias essa semana. A China teve o SARS, e aí o SARS foi muito forte, como foi o Covid lá, então deu um boom no e-commerce local. E aí tinha um problema muito sério de confiança. Como é que é quando você compra um negócio online? Você comprou esse copo aqui, você me paga primeiro, depois eu te mando copo? Ou eu te mando copo, depois você me manda grana? A Alibaba simplesmente copiou o PayPal e criou o Alipay, que falou assim, você manda grana, eu mando copo, quando você receber o copo,
eu transfiro a grana para ele. E aí foi criado o Alipay, virou um monstro. Depois, só esse float, esse tempo que ele fica com esse dinheiro aqui, já é um negócio extraordinário. E aí, vamos lembrar, um dos maiores acionistas da Alibaba era Yahoo. E aí o Jack Ma simplesmente fez um spin-off dessa parte financeira, desse tal de Alipay, chamou de Ant Financial e falou, essa parte aqui, os investidores internacionais da Alibaba, vocês vão ter um pedacinho, a Alibaba é dona de um pedacinho, porque a instituição financeira na época na China não podia ter estrangeiro com um stake relevante. Mas foi um negócio muito polêmico e foi um golpe que ele deu ali, que tirou muito valor daqueles acionistas, beleza. A gente fast forward, o Ant Group virou, quando sairia o IPO, seria uma das 10 maiores instituições financeiras em market cap do mundo. Um negócio mega relevante. E o Ant Group, parte fundamental do negócio dele era dar crédito. Só que como era esse crédito? Ele fazia um marketplace assim, você entra lá na plataforma para comprar, e daí você pede um emprestimozinho ali de $10 ou reais, R$10, R$100 ou R$1.000. E ele pegava esse pool de capital, levava para outras instituições financeiras, e ele só emprestava 2% e cobrava dos outros 98% para fazer essa intermediação. Então agora as notícias que saíram foi que, ele tem que ter no mínimo 30%. Vamos transformar então numa holding financeira. Então a desculpa foi, ele estava numa parte cinzenta da lei, onde os bancos têm que responder uma série de coisas e ele não precisava responder aquilo, então ele vai ser enquadrado mais como um banco. A gente precisa de mais tempo para entender ainda, hoje é muito cedo. Caraca. E agora ele magicamente tá apoiando o governo, então é isso? Acho que fisicamente não, mas o IPO teria sido, não só ele, como imagina tantos funcionários que não têm ação lá, quanto não ia valer aquela ação. Cara, que louco isso, mano. Que louco isso, mano.